Pesquisadores não podem prever e evitar perigos em potencial? A biotecnologia avança a uma velocidade tão alucinante que nem as leis nem os órgãos de regulamentação conseguem acompanhá-la. Os pesquisadores não podem prever e evitar todas as consequências possíveis. Cada vez mais críticos avisam sobre os resultados inesperados que podem surgir, de graves dificuldades econômicas para os agricultores do mundo à degradação ambiental e ameaças à saúde humana. Pesquisadores alertam que não foram feitos testes a longo prazo e em larga escala para comprovar a segurança dos alimentos transgênicos. Mencionam-se vários perigos em potencial, como reações alérgicas. Suponhamos que um certo gene produza uma proteína que cause reação alérgica. Se esse for parar no milho, por exemplo, pessoas alérgicas a certos alimentos ficarão expostas a perigos graves. As agências de controle de alimentos exigem que as empresas informem se o alimento transgênico contém proteínas problemáticas, mas alguns pesquisadores temem que alergênicos desconhecidos não sejam detectados. Maior toxicidade. Alguns especialistas acreditam que modificações genéticas podem reforçar toxinas naturais das plantas de formas inesperadas. Quando um gene é ativado, além do efeito desejado, ele pode desencadear também a produção de toxinas naturais. Resistência a antibióticos. Ao modificar a estrutura genética das plantas, os cientistas usam os chamados marcadores genéticos para determinar se o gene desejado foi inserido corretamente. Visto que a maioria dos marcadores gera resistência a antibióticos, os críticos temem que isso possa contribuir para agravar o problema da crescente resistência a antibióticos. Outros cientistas, porém, refutam essa afirmação dizendo que os marcadores são colocados geneticamente fora de ordem antes do uso, reduzindo assim seu perigo. Surgimento de superpragas. Um dos grandes temores é de que as sementes ou o pólen das plantas transgênicas se criam alimentos transgênicos. Ponto. A ciência responsável pelos alimentos transgênicos chama-se biotecnologia de alimentos. O uso da genética moderna para melhorar plantas, animais e micro-organismos visando a produção de alimentos. Naturalmente, o conceito de que se pode alterar organismos vivos é quase tão antigo quanto a própria agricultura. O primeiro criador de gado que cruzou seu melhor touro com a melhor vaca do rebanho para melhorar a raça, em vez de permitir que os animais se acasalassem a esmo, empregou um tipo rudimentar de biotecnologia. De modo similar, o primeiro padeiro que utilizou leveduras para fazer o pão crescer estava usando um organismo vivo para conseguir um produto melhor. O que essas técnicas tradicionais têm em comum é o uso de processos naturais para obter alimentos diferenciados. Ponto. A biotecnologia moderna faz algo parecido. Usa organismos vivos para fazer ou modificar produtos. Mas, diferentemente dos métodos tradicionais, ela torna possível modificar o material genético dos organismos de forma direta e precisa, transferindo genes de uma espécie para outra completamente diferente. Isso resulta em combinações que dificilmente seriam obtidas pelos métodos convencionais. É possível agora pegar características de outros organismos e inseri-las no genoma de uma planta. Se, por exemplo, um peixe tem tolerância ao frio, um vírus provoca resistência a doenças ou bactérias do solo geram resistência a insetos, pode-se transferir essas características para plantas. Ponto. Suponhamos que um agricultor plante batatas ou maçãs e não queira que elas fiquem escuras quando cortadas ou machucadas. Os pesquisadores podem ajudá-lo removendo o gene responsável pelo escurecimento do alimento e substituindo por uma versão alterada que bloqueia o processo. Ou podemos imaginar um agricultor que queira plantar beterrabas mais cedo para ter uma colheita melhor. Normalmente não poderia fazer isso porque as beterrabas congelariam no o sabor. Enquanto você lê, os alimentos transgênicos são seguros? Dependendo de onde você mora. Talvez tenha comido alguns alimentos transgênicos no café da manhã, no almoço ou no jantar. Podem ter sido batatas que repelem insetos ou tomates que demoram para estragar depois de colhidos. De qualquer forma, o alimento ou ingrediente transgênico talvez não seja especificado no rótulo. E é difícil diferenciá-lo do seu equivalente natural pelo sabor. Enquanto você lê este artigo, plantações transgênicas de soja, milho, couza e batata estão crescendo na Argentina, no Brasil, no Canadá, na China, nos Estados Unidos e no México. Segundo um relatório, em 1998, 25% do milho
38% da soja e 45% do algodão plantados nos Estados Unidos eram geneticamente alterados para tornar as safras mais resistentes a herbicidas ou para produzirem seus próprios pesticidas. No fim de 1999, calculava-se que, no mundo todo, a área de cultivo comercial de plantas transgênicas era de 40 milhões de hectares, embora nem todas essas sejam plantas usadas como alimento. Será que os alimentos transgênicos são seguros? As técnicas científicas usadas para produzir plantações de transgênicos são uma ameaça ao meio ambiente? Na Europa, os alimentos transgênicos estão dando o que falar. Na Inglaterra, um homem protestou. Minha única objeção aos alimentos transgênicos é que são perigosos, indesejados e desnecessários. Como se criam alimentos transgênicos? A ciência responsável pelos alimentos transgênicos chama-se biotecnologia de alimentos. O uso da genética moderna para melhorar plantas, animais e micro-organismos visando a produção de alimentos. Naturalmente, o conceito de que se pode alterar organismos vivos é quase tão antigo quanto a própria agricultura. O primeiro criador de gado que cruzou seu melhor touro com a melhor vaca do rebanho para melhorar a raça, em vez de permitir que os animais se acasalassem a esmo, empregou um tipo rudimentar de biotecnologia. De modo similar, o primeiro padeiro que utilizou leveduras para fazer o pão crescer estava usando um organismo vivo para conseguir um produto melhor. O que essas técnicas tradicionais têm em comum é o uso de processos naturais para obter alimentos diferenciados. A biotecnologia moderna faz algo parecido. Usa organismos vivos para fazer ou modificar produtos, mas diferentemente dos métodos tradicionais, ela torna possível modificar o material genético dos organismos de forma direta e precisa, transferindo genes de uma espécie para outra completamente diferente. Isso resulta em combinações que dificilmente seriam obtidas pelos métodos convencionais. É possível agora pegar características de outros organismos e inseri-las no genoma de uma planta. Se, por exemplo, um peixe tem tolerância ao frio, um vírus provoca resistência a doenças ou bactérias do solo, geram resistência a insetos. Pode-se transferir essas características para plantas. Suponhamos que um agricultor plante batatas ou maçãs e não queira que elas fiquem escuras quando cortadas ou machucadas. Os pesquisadores podem ajudá-lo, removendo o gene responsável pelo escurecimento do alimento e substituindo-o por uma versão alterada que bloqueia o processo. Ou podemos imaginar um agricultor que queira plantar beterrabas mais cedo para ter uma colheita melhor. Normalmente não poderia fazer isso porque as beterrabas congelariam no inverno. Usa-se então a biotecnologia. Visto que certos peixes sobrevivem facilmente na água fria, é possível retirar genes deles e transferi-los para a beterraba. O resultado é uma beterraba transgênica que pode suportar temperaturas de até BIT6, 5 do 4C. Mais do que o dobro da temperatura mínima que a beterraba comum suporta. Essas características que resultam da transferência de um único gene, porém, têm eficácia limitada. Alterar características mais complexas, como a taxa de crescimento ou resistência à seca, é bem mais difícil. A ciência moderna ainda é incapaz de manipular grupos inteiros de genes. Afinal, muitos deles nem sequer foram descobertos. Nova Revolução Verde, apesar de as modificações genéticas das colheitas ainda serem limitadas, afinal, muitos deles nem sequer foram descobertos. Nova Revolução Verde, apesar de as modificações genéticas das colheitas ainda serem limitadas, os defensores da biotecnologia são otimistas. Dizem que as plantações transgênicas permitirão uma nova revolução verde. Um líder da indústria de biotecnologia diz que a engenharia genética é
um instrumento promissor no esforço de fornecer mais alimento para uma população global que aumenta em cerca de 230 pessoas por dia. Essas safras já ajudaram a baixar o custo da produção de alimentos. Plantas alimentícias foram fortalecidas com um gene que produz um pesticida natural, eliminando a necessidade de pulverizar produtos químicos tóxicos sobre hectares e mais hectares de plantações. Estão sendo preparados feijões e cereais transgênicos, com uma quantidade muito maior de proteína, o que poderá ajudar muito as regiões mais pobres do mundo. Essas superplantas poderiam passar seus novos genes e características úteis para sucessivas gerações, produzindo colheitas bem maiores nas terras de